Olá, muito boa tarde para você que está aí me acompanhando ao vivo. 15 para as 5 da tarde, estão ao vivo no Facebook da Rede Aurora, no meu Instagram, @petrosouza.jorne. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha pela TV Aurora, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Amazon Music ao longo da semana. E boa noite para você que está me vendo aí na TV Aurora, nas reprises diárias do nosso programa. Todo dia, né? Às 10 horas da noite, logo após o Papauá na rede. Olha, hoje é dia 23 de maio, mais uma edição super especial do Zoom Aurora. Eu tô aqui com um convidado de honra, um convidado super especial para falar sobre telejornalismo em Campos, a história da televisão e do jornalismo na nossa cidade. E não podia ser alguém diferente. Antônio Filho. Boa tarde, Antônio. Tudo certo? Tudo bem, Pedro. Alegria visitar você aqui. É uma alegria imensa te receber aqui. Não é, e ver a nova geração dando espaço para aqueles que já estão ficando mais velhinhos. Eu já passei por essas fases todas. É muito gratificante. Vai ser um encontro muito bom, até porque o seu público, o público com a sua faixa etária, vai poder conhecer algumas histórias de um passado um pouco distante. Sim, é um pouco. O Gabriel até estava falando ali, nossa, os vídeos muito antigos. Não é tão antigo assim. A gente vai ver as datas aqui, ó. Brigadão. Boa tarde, bem-vindo. Valeu. E a gente começa o nosso programa de hoje com um quadro que já está virando sucesso aqui no Zoom Aurora, o Zoom Debate. E hoje, Gabriel, a gente vai falar sobre uso das inteligências artificiais, hein, Antônio? Olha, nesta semana eu publiquei, aí foi no domingo, né? Logo quando aconteceu isso, eu publiquei a minha coluna semanal no jornal aurora.com.br falando sobre o uso, o mau uso, né, das inteligências artificiais na eleição para a legislatura municipal de Buenos Aires, lá da Argentina. Vou te contextualizar um pouquinho aqui, porque eu ainda não publiquei meu vídeo da semana lá no Instagram, então vou te dar um resumo. Lá na Argentina a gente tem um sistema... eles têm um sistema muito diferente do sistema eleitoral que nós temos aqui no Brasil. E nós tivemos agora, neste mês de maio, no último domingo, a eleição para os legisladores municipais da capital, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, CABA, ou seja, os deputados municipais da capital, são assim que eles são chamados. Cada candidatura tem um cabeça ali da chapa, onde nós tivemos os kirchneristas, do União de la Pátria, nós tivemos o PRO, que é um partido de centro-direita ali da família do Macri, né, o Maurício Macri, que foi presidente da Argentina, o Jorge Macri, que é prefeito de Buenos Aires, e o PRO ele vinha há 20 anos vencendo em Buenos Aires, Antônio. E nós tivemos ali como outra figura central o partido do presidente Javier Milei, da direita libertária, né, o La Libertad Avança. E aí entra o título. Quero que você ponha aqui na tela, Gabriel, a foto e o GC, porque aí entra o título da minha coluna. La Fake News Avança, né, fazendo aí um trocadilho com o nome do partido. Por quê? Os famosos trolls... Você vai acompanhar na minha coluna, que você pode até colocar na tela já, para nós vermos, Gabriel, a minha coluna. Os trolls, que são os perfis falsos, né? Perfis aí que se escondem por trás de fotos, de nomes, né, aleatórios, que fazem campanha para o presidente Javier Milei, para a pauta dele mais libertária. Eles geraram 2 vídeos de inteligência artificial. O primeiro com a candidata, essa moça que está aparecendo ali, a Silvia Lospenato, a candidata que era cabeça da chapa, né, da legislatura do PRO, do partido do Macri, esse daqui, ó, ex-presidente Maurício Macri, e um vídeo também do Macri. No que consistiam esses vídeos? Pegaram ali fotos ou vídeos reais dos dois e montaram um deepfake, mas assim, muito bem feito, Antônio, muito bem feito. Quero que você coloque a coluna na tela, Gabriel, para a gente ver os vídeos também. Pode colocar aí, porque os vídeos são muito, muito bem feitos. Quem tem contato com esse tipo de conteúdo até sabe
de que se trata de um vídeo falso, mas uma pessoa iletrada politicamente, digamos assim, que obviamente é o público-alvo desses vídeos fakes, eles não sabem que se trata de um deepfake. E aí, nesses vídeos, o Maurício Macri e a Silvia Lospinato apareciam retirando a candidatura do PRO e pedindo votos em apoio à candidatura do La Libertad Avança, do Manuel Adorni, que é o porta-voz presidencial. E isso gerou uma polêmica gigante, obviamente. Isso foi divulgado na véspera da eleição, no sábado à noite, o que já quebra a questão da veda eleitoral, com uma proibição de 48 horas antes das eleições lá na Argentina, onde não pode ter nenhum tipo de propaganda, você não pode nem citar, a não ser os jornalistas na TV, você não pode citar a questão da eleição, porque você quebra justamente a lei da veda eleitoral. E aí acaba que a Silvia Lospinato terminou em terceiro, com 15% somente. Ela era apontada em algumas pesquisas até como a que terminaria em primeiro lugar. O candidato dos Kirchner, o Santoro, terminou em segundo com 27%, e um resultado que surpreendeu todo mundo, mas que com certeza foi influenciado por esse deepfake aí. Manuel Adorni, candidato do Javier Milei, presidente da Argentina, terminou em primeiro com 31%. E aí eu trago na minha coluna... Cadê, Gabriel? Tá aí? Eu trago na minha coluna o seguinte questionamento. O que será que vai acontecer... Tela cheia, por favor. O que será que vai acontecer nas eleições de 2026 aqui no Brasil? Lá na Argentina não existe lei eleitoral, não existe TSE. Mas será que as leis eleitorais que nós temos aqui no nosso país servem na prática de alguma coisa? Tá aí, ó. 2 vídeos deepfakes dos candidatos do PRO foram divulgados. Tem aí o vídeo do Macri, da Lospinato. A gente não vai colocar aqui, mas você acessando a minha coluna no Jornal Aurora, você vai poder acompanhar toda a minha opinião e assistir esses vídeos na íntegra. E pode subir. Pode subir. Aí eu falo sobre a ruptura de Javier Milei com os Macri. Eu falo sobre os protestos, a questão econômica, a disputa em Caba, os 100 mil milhões. Sabe o que são os 100 mil milhões, Antônio Filho? É o dinheiro lá, né? Exato, porém 100 mil milhões significa 100 bilhões de pesos argentinos investidos pela Prefeitura de Buenos Aires, pelo Jorge Macri, na chamada pauta oficial. Ou seja, para divulgar, né, ali toda a pauta publicitária da prefeitura, onde todos os veículos de imprensa da Argentina estão envolvidos. Pode voltar aí em tela cheia, Gabriel, porque lá para o final eu já exponho a minha opinião. Tá aí. O impacto que pode haver nas eleições no Brasil. Na eleição de 2026, que vai definir presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, pode ser um campo minado por causa dos deepfakes. Aqui nós temos uma lei proibindo esse uso desde 2024, mas a fiscalização obviamente patina e tem estado cada vez mais o uso da IA mais barato e sofisticado. Então você imagina um vídeo do Lula, se ele se candidatar à reeleição, retirando a sua candidatura ou assumindo algum crime que já são muito falados, né, sendo reais ou não, ou um vídeo de qualquer outro candidato declarando apoio a A, B ou C de última hora. É isso que eu quero saber de vocês aqui hoje, começando com o meu convidado Antônio Filho, com base nisso que a gente trouxe, no impacto que teve nessa eleição lá na Argentina, o uso do deepfake. O que você acha que as inteligências artificiais podem causar nas eleições do Brasil aqui no ano que vem? Há um impacto maluco, né? Nós sabemos que as municipais do ano passado já foram uma loucura, né? Muita coisa
teve que ser desmentida pelos candidatos, que dirá uma eleição presidencial num país dividido meio a meio, né? Você vê que o cenário não mudou, até porque quem já é eleitor convicto de um determinado político continua sendo. Tem os indecisos, eles buscam, inclusive, né, as duas correntes que hoje disputam o poder no país, buscam pelos indecisos, porque quem já tem voto decidido não muda, independente do governo de um ou de outro. Então, pode mudar bastante os cenários, e as assessorias dessas pessoas têm que trabalhar muito bem, né? Não só vistoriando, mas também tendo resposta imediata quando acontecer alguma coisa. Olha, isso é mentira, isso é verdade, porque vai acontecer. Você acha que essa lei eleitoral que proíbe, teoricamente, o uso do deepfakes vai ter algum efeito? Vai ser cumprida ano que vem? Ou será que a gente vai ter uma fiscalização continuando aí a patinar nesse sentido? É difícil fiscalizar. Nós estamos falando de um país imenso. E a rede ainda encobre muita gente, né? A pessoa hoje em dia faz o que quer na rede. Então, ou pro bem ou pro mal, infelizmente nesse caso pro mal, com certeza vamos ter muitos problemas. Josiel, um minutinho, quero a sua opinião. Boa tarde, tudo bom? O que você acha, primeiro, do uso, né, dessas deepfakes lá na Argentina, que mudaram a eleição em Buenos Aires? E será que vai ter algum impacto? Será que vai ocorrer algo parecido aqui no Brasil ano que vem? Ou a gente está numa realidade completamente diferente dos nossos vizinhos? Boa tarde, Pietro. Boa tarde, Antônio. Pietro, eu acredito que o nosso TSE ele vai ter muito trabalho para conseguir fazer com que as eleições ocorram de maneira normal, né? Agora com os avanços da IA. Acho que não sei como é que está o processo, mas eles estavam vendo para regulamentar, né? Acho que proibir não é a saída, visto que é um avanço da tecnologia, mas de fato tem que ser regulamentada, né? Assim como no início dos drones, por exemplo, não foi proibido, mas foi regulamentado, né? Não pode usar em certas áreas e tal. Então o nosso Congresso vai ter muito trabalho aí para regulamentar isso aí até as eleições de 2026. Perfeito. Olha, acho que a gente trouxe, né, um panorama bem resumido dessa situação. Eu quero saber a sua opinião também, daí de casa. O que você acha? Ano que vem, 2026, a gente vai ter algum impacto a nível estadual, a nível federal nas eleições, com o uso das IAs? Será que elas vão avançar ainda mais rápido dentro de um ano? Manda o seu comentário aqui, ao vivo, pra gente no Facebook ou no Instagram. Ou então, se você estiver assistindo esse vídeo depois, né, ele gravado, bota seu comentário aí no post, eu quero saber. E eu vou debater com você também aí. A gente vai trocando uma ideia, tá legal? Olha, Gabriel, quero que você coloque agora a nossa vinhetinha, né? Rapidinho, só pra trocar aqui o cenário. E a gente volta de fato com a nossa entrevista, o nosso bate-papo com Antônio Filho sobre o telejornalismo campista, a história da TV na nossa cidade. De volta com o João Aurora e agora a gente vai pro nosso bate-papo, né, Antônio? Olha, primeiro, como você é o nosso entrevistado de hoje, além de co-apresentador, quero fazer a minha perguntinha clássica, tá bom? Em um minuto, aquela pergunta zero que ninguém gosta de responder. Quem é Antônio Filho? Olha, uma boa pergunta. Essa é difícil de responder, o né? Antônio Filho é um cara que
Teve a televisão como babá eletrônica, como a gente falava. Isso, eu tô com 39 anos, então a televisão de tubo, revestida de madeira, com tubo de vidro. E pequenininho eu era telespectador do Silvio Santos, de todos os animadores da época e posteriormente das figuras aqui da cidade no telejornalismo, que me motiva com esse trabalho de pesquisa que a gente vai falar mais adiante. Então, um cara que escolheu a profissão muito cedo, com 11 anos, 10 anos depois, com 21, já estava com o canudo debaixo do braço. Sigo trabalhando todo dia, buscando aprender todo dia e aproveitando essas trocas. Hoje estou trocando com você que já é um profissional de outra geração. Amanhã eu posso estar trocando com um profissional que tem, sei lá, mais 30 anos de experiência do que eu. Então, eu busco ser essa pessoa. Acho que a gente aprende em cada momento, não só do trabalho, mas da vida. Muito bom, muito bom. Olha, José, vamos começar já com os livros. Vamos para a foto 3, porque a gente vai trocando aqui, né, fazendo um bate-bola com os vídeos também que nós temos para mostrar, não é? Vamos com a foto 3 primeiro, tá aí. Pode colocar em tela cheia. Esse é o Telejornalismo Campista, 40 anos de história da TV aberta em Campos dos Goytacazes. Esse livro é de... É o segundo livro, o livro de 2021. É o segundo, Eu tô né? fazendo 10 esse ano como escritor. O primeiro também chamava-se Telejornalismo Campista. É de 2015. Sim. Foi o sonho, eu precisava fazer. Eu já tinha esse contato com os profissionais uma vida inteira. Em 2006, quando eu decidi o que eu ia explorar como tema do meu TCC, né, da minha conclusão de curso na faculdade, falei, vou falar da história da TV na cidade pelo caminho do telejornalismo. Me formei em 2007, com 21 estava muito novo, continuei pesquisando, foi bom porque outras mudanças aconteceram, achei 2015 o momento certo, e aí lancei o primeiro. Por que em 2021 esse novo que está aqui ao fundo? Vamos só aproveitando, já que a gente já falou do primeiro, pode colocar a foto 4 então, Gabriel, que é o primeiro livro. Vamos ver aí. É o de 2015, aí, né? Pois é. Pode colocar em tela cheia. É o primeiro filho. Esse daí, então é o primogênito, né? Sim. Aí eu fui percebendo, Pietro, que com muita alegria os estudantes de comunicação de Campos, da região, começaram a usar o livro. Comecei recebendo perguntas, interações pela internet, fiquei feliz, falei, olha, então toda vez que eu for rodar uma nova tiragem, eu vou atualizando dados, já que eu não paro de pesquisar. E aí, de tanto atualizar, mesmo com pandemia naquela época, todo aquele cenário, eu falei, não, em 2021, 40 anos da primeira transmissão local, temos que ter um novo livro. Aí surgiu o segundo, que foi o primeiro que você mostrou, dos 40 anos da primeira transmissão. Então são 2 livros, um em sequência do outro, nessa série. E esse Telejornalismo Campista foi um nome que surgiu. Eu falei, vou colocar que nome? Veio essa ideia, telejornalismo. De onde? De Campos. Telejornalismo Campista. Não há expressão melhor para definir, né? Vamos fazer o nosso bate-papo, então, seguindo a ordem cronológica dos fatos? Favor. A gente tem um vídeo aí, um vídeo rápido, sobre a inauguração da TV Norte Fluminense, que foi em 1981. Isso. Um vídeo do próprio Antônio Filho. É o vídeo 3. Pode colocar aí, Gabriel? E aí a gente vai falando aqui junto, né? E a gente vai seguindo a ordem cronológica, então, até chegar na sua carreira. Que bom que você vai resgatar um pouco. Tá isso, daí então... o deputado Alain Ferreira já falecido. Em 16 de julho de 1981, junto com Roberto a inauguração Marinho, da TV Norte Fluminense, afiliada da Rede Globo, essas duas personalidades vieram aqui para inaugurar a regional. De propriedade do deputado federal discursando Ferreira, na sala que hoje ainda existe, a sala do diretor da Record e do interior RJ. A TV Norte Fluminense, né, para quem tá nos assistindo, acabou de nos deixar, que saudade boa, olha só, que emoção, nos deixou no dia 13 do mês passado. Meu mestre, meu professor foi quem me descobriu quando eu entrei na faculdade, uma pessoa que eu vi desde o berço. Olha só, vamos ouvir um pouquinho dessa voz linda. Eu entrei naquela como um voo cego, né? No dia anterior, perguntei ao pessoal lá, me inteirei
da parte técnica, né? Alcance da TV e tudo. Como é que foi essa visita à TV Globo, né? Nem acredito como é que ele que eu estava ali naquela hora, 40 anos atrás. Porque a TV Norte era Globo. Dando sequência a essa interessante viagem ao passado, é impossível não registrar a importância do apresentador pioneiro da TV Norte, que foi o radialista vozeirão. Sim, o NF era o RJ de hoje. Sim. Ele foi o era o NF-TV. NF-TV. Vindo a falecer em 2006. Tá aí. Pode trocar, bota aquela foto, a foto 2 aqui no fundo, no telão, Gabriel. A gente teve, então, nesse vídeo, a inauguração da TV Norte Fluminense, que, para quem está nos assistindo, era afiliada à Globo na época. Depois, em 97, passou... 95, virou Band. 95. E 97, Record. 97, Record. Porque é a mudança maior, né? Porque em 95 ela vira Band, mas ainda de propriedade da família do deputado Alain Ferreira. O filho dele... Alain Ferreira Filho, já falecido também, assume, com a morte do pai em 89, os negócios da empresa. E aí, com problemas, aquela coisa toda, em 95 ele falou, vou virar a Band. Virou, mas ainda era dele. Em 97 não, ele vende pro grupo do Bispo Edir Macedo, vende pra Record. E aí vem naquela expansão que a Record vinha tendo, né, em busca da liderança, começou ali nos anos 2000. Eu nem digo liderança, mas de se popularizar, né? Porque a Record é a emissora do Paulo Machado de Carvalho, né? Figura icônica do esporte nesse país, grande difusor. E aí, depois que ele morreu, digamos assim, o Grupo Silvio Santos passou a dividir com a família a administração, mas a empresa principal do Silvio era o SBT. Então o Edir Macedo, querendo expandir, querendo ter uma rede grande, compra no começo dos anos 90 e começa essa expansão. Os executivos dele começam a pensar, mas a Record chegava a Campos antes, pelo canal 29, uns 2 anos antes. Cheguei a ver Ana Maria Braga, no Norte a Norte à tarde. Emissora? Não tinha. Chegava o sinal. Muito só ruim, não tinha afiliado. E essa compra da extinta TV Norte é uma estratégia, um canal muito popular, a empresa que tem um maior complexo, e muita gente boa da TV Norte foi aproveitada. Então, caras que já eram conhecidas, como a do Manuel Peçanha, foram chegando para Record. Então, isso ajudou muito a fidelizar. E o Giannino Sossai, que a gente viu ali, ele não era brasileiro, né? Ele era... Sim, ele nasceu na Itália, né? Exatamente, mas ele tinha a opção de ter as duas cidadanias e abriu mão da italiana. Ele era um brasileiro de coração. Uma pessoa incrível, um sujeito que, para quem vê, para quem tá, a criançada jovem que tá nos vendo, pensa assim, poxa, que legal o senhorzinho. Mas ele, nossa, figura imponente e que teve toda uma carreira. Ele passou por todos os ritos. Rádio AM, que era o que se tinha há 60 anos atrás, ele teve 60 anos de carreira. Depois os jornais da cidade, a Notícia, o começo da Folha da Manhã, né? Jornal A Cidade, foi editor desses jornais todos com brilhantismo. E a TV, o deputado Alain Ferreira era amigo dele, queria uma figura da imprensa de Campos e o colocou. Ele foi responsável por implantar e por descobrir pessoas. Não só o Manel, que ele descobriu, o Manel trabalhava no complexo de rádios do Alain Ferreira, e ele descobriu o Manel, ele conta sempre essa história, falou pro Manel colocar o paletó, o terno, foi se adequando e o Manel virou uma referência pra gente. Uma figura com uma voz incrível, tive a chance de conhecê-lo, e uma figura muito simpática, descontraída, perto daquela figura padrão, até porque o próprio Giannino e o próprio Manel tiveram como referências Cid Moreira e Sérgio Chapelin, que eram as figuras da TV naquela época, né? Hoje você tem milhares de pessoas fazendo televisão nesse país com vários estilos diferentes, mas naquela época era isso. E os dois faziam, digamos, esse paralelo de serem os Chapelins e o Boni já é mais moderno, Cid Moreira da cidade. E o Giannino fazia o programa de manhã, isso já em tempos avançados de TV Norte. No começo era mais limitado o espaço, mas o Giannino fez o Bom Dia NF por muitos anos e o Manel fazia as edições do NF TV na hora do almoço, à noite, e depois outros brilhantes profissionais foram surgindo. Eles foram ajudando a lapidar essas pessoas. E também por conta da questão do padrão Globo, né? Que foi implantada ali nos anos 80, se eu não me engano. E aí foi expandindo, 90, até um pouquinho dos anos 2000, década passada, que abriram mão um pouco dessa questão do padrão Globo, né? Mas até por isso eram aqueles âncoras, né, mais padrões, então, digamos assim, né? O tempo muda, vai passando, né? Agora, uma coisa engraçada que eu sempre comento, que o Alaí foi um sujeito, o deputado Alain Ferreira, não tive a oportunidade de conhecer. Enfim, quando ele partiu, eu tinha 2 anos de
de idade. Sou amigo da Soninha, filha dele, pessoa maravilhosa. Ele foi tão visionário que ele construiu uma televisão tão grande, com um estúdio tão grande, que hoje o que a Record utiliza como espaço para televisão HD, essa tela retangular que utilizamos, vamos lembrar que a TV começou quadradinha, no tubo, pequenininha. 4x3. Exatamente. Né? Ele fez uma TV tão grande que cabe no formato Record. Não teve uma obra até hoje para expandir o estúdio. O estúdio já chegou grande assim. Mas então, para fazer para aquela TV pequenininha. Aquele estúdio, tudo que a gente vê ali da Record era da TV Norte Fluminense na época. Tudo que o deputado fez. Claro que a televisão fez, a Record fez suas adequações, mas tudo que ele ergueu ficou. Adequou climatização da época, que era toda por tubulação. Sim. E as paredes que eram de cortiça, né, um tipo de acabamento antigo, depois passaram a ser de carpete, depois receberam outros revestimentos. Mas o que ele construiu, você vê que sujeito visionário, né? Ele construiu para fazer aquele jornal pequenininho, como nós mostramos. Aquela telinha pequena, um estúdio imenso, pouca coisa. E hoje sobra espaço. E um bloco também que às vezes era pequeno, né? Era um espaço na grade limitado por ser uma Todas as afiliadas começaram assim. Às vezes no espaço do Jornal da Globo à noite. De expandir, né? Eu acho que com o tempo, né? Você vai faturando, as demandas vão chegando e vão tendo, no caso da Globo, os arquitetos, posso te dizer. O sujeito que tem aquele nome como diretor de jornalismo, ele não é só uma pessoa que está naquele poder de patamar, que tem um cargo, ele é uma pessoa que pensa. Ele tem o colegiado dele, tem as pessoas para definir, mas ele tem esses arquitetos. Nós tivemos o Armando Nogueira e a Alice Maria no começo, que foram as pessoas até que receberam o Janino quando ele foi ao Rio. E eu digo a você que o Evandro Carlos de Andrade foi o cara que foi, já falecido, foi o grande divisor disso tudo. Ele que em 2000 falou, vou acabar com esse jornal quadrado, feio. Criou os totens, como a gente fala, iluminados com as fotos das regiões, aquela mesa maior. Ele que foi quem criou. Aquele estúdio que a gente tinha ali do RJ1, né? Exatamente. Em 2000 ele criou. E aí, uma das primeiras afiliadas do Brasil a receberem essa novidade foi a TV Alto Litoral, que veio para substituir a Globo na bandeira, na virada para Record. E aí a TV Alto Litoral era de propriedade da família Marinho, então, com sede em São Pedro da Aldeia, sucursal aqui em Campos. Então, esse cenário com esses totens cilíndricos, o Evandro foi lá em Cabo Frio pessoalmente implantar, né, em São Pedro da Aldeia. Então, quer dizer, ele foi um grande arquiteto. Os seus sucessores também são muito legais. Mas, enfim, ele, eu posso dizer que foi um cara que pensou bastante e que criou. Na dimensão local, você vai inventando. O próprio Janino foi um cara que foi inventando. Olha, isso aqui, você tem um padrão, mas você vai adequando. Isso aqui no meu quadrado de região funciona melhor. Vai ficando mais interessante. Mas televisão é uma coisa muito difícil de se fazer. Você vê essas imagens que nós passamos aí agora há pouco, do deputado inaugurando, que eu recuperei esse material. Isso aí é uma televisão feita com muita dificuldade, tudo muito pesado, sabe? Nós estamos falando de 44 anos atrás, mas é muito para televisão. E nessa época, uma dúvida assim, genuína que eu tenho. Nessa época, começo dos anos 80, principalmente aqui, né, a gente não tá numa capital e tudo mais. A questão da transmissão ainda era feita como antigamente, de ter que passar pelas ondas de micro-ondas? Como pra que era? Para ao vivo, sim. Para ao vivo, sim. Mas aí é o que eu digo, não dá pra sonhar com fazer ao vivo em rua. Era tudo muito difícil. Não essa tinha transmissão, a internet, não, né, tão forte essa também. Essa transmissão foi ao vivo porque foi dentro da televisão. Era uma novidade, né? Tirar do ar, ainda tava... Você tem aquele período experimental, tudo da época, né? Então a chance, o presidente da República tá lá ao vivo. E aí o Janino foi a voz que num cantinho lá fez essa narração, tal. Tudo isso é um relato que ele me trouxe, até porque a TV é de 81, eu sou de 86, não tive esse presente de acompanhar. Mas acompanhei, digo a você que de 92 pra cá eu lembro de tudo. Eu sempre fui muito fã, sempre fui telespectador. E eu te digo, o sujeito que eu assisti a vida inteira se torna meu professor, me descobre, a gente vai falar mais adiante disso, e meu amigo pessoal. Então, quer dizer, são presentes que a carreira vai eu imagino a honra, né? Total. Olha, seguindo então na TV Norte Fluminense, vamos ver o vídeo 4 aí, que é a vinheta de 95, é quando ela já passa para Bandeirantes, né? Vídeo 4, então, vamos ver? Tá aí, ó. Essa então já é logo que já foi... que ficou pouco tempo, né? Ficou só esses 2 anos, né? Sim, sim. Porque aí, na época da Record, pensaram em manter. Chegou-se a pensar em TV Norte Fluminense, TNF Record, teve vinheta, fizeram uma campanha, me lembro, na época.
TNF Record, não deu certo. Aí ficou TV Record não Campus, pega, realmente. Né? E depois essas mudanças todas de Rede Record, Record TV, agora volta só pra Record. Record Norte Fluminense, eu acho que voltou a ser agora. Não, agora é só Record Interior. RJ. É verdade, desculpa. É porque a TV Norte Fluminense. Mas fica na cabeça, mas tá lá. Fica na cabeça. A raiz é essa e não podia ser melhor, sabe? É uma TV... A TV Norte era uma televisão muito interessante, que tinha um impacto muito grande. E quem participou da TV Norte, muitos ainda estão na ativa, foram pessoas que lutaram muito, torno a dizer, era tudo muito difícil. Depois os equipamentos foram ficando mais leves, mais fáceis de se transportar, então você tinha mais facilidade de fazer reportagens. Mas o processo de edição, muito rudimentar, tinha prazo para tudo. E hoje você entra ao vivo com um aparelhinho pequenininho. Então, quer dizer, são mudanças muito brutas. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito atual, tudo muito leve. Eu digo leve no peso do equipamento. E é um sonho, viu? Olha, continuando aqui, eu tô me perdendo, gente, porque... Peço desculpas. Primeiro, porque eu tô no papel. Eu não tô no nosso roteiro hoje. Segundo, que a minha letra, como dizia, não é? O grande Fausto Silva. Essa letra aqui não dá pra entender tá melhor nada. Que a minha. Eu tô falando, eu hoje em dia, minha gente, já não uso mais nada. Celular é o que me socorre. Tudo pelo celular, tudo anotado no celular. Mas a gente vai se virando aqui, Com certeza. Vamos lendo aqui. Olha, a gente continua então agora passando pra TV Planície. Foi a segunda emissora da cidade. Foi a segunda, que era afiliada primeiro do SBT. Ao SBT e passou pra Globo, Inter mas TV, muito, né? muito depois. Depois de um bom tempo, o SBT, TV Planície, que chegou em 89. E a gente tem a vinheta da TV Planície de 89. Aí é o vídeo 6. Vamos ver? A gente vai ver essa raridade, tudo resgatado por você, né? Tá lá no meu canal, sim. E que depois foi replicado por vários canais também. Eu fico feliz, que delícia. Olha aí. Na verdade, Pedro, essa é a segunda marca da TV Planície, mas a vinheta mais popular. E é bem simples, né? Sim. Isso aí era muito difícil. Hoje em dia você cria tudo com muita facilidade. Você tinha que encomendar, tinha que fazer em São Paulo, enfim. E a gente percebe também a diferença, por exemplo, para a vinheta, né, de 6 anos depois da TV Norte Fluminense, até por conta dos equipamentos, né, que Sim, já tinham e tal. Fácil. Por ser afiliada do SBT nessa época, muito recente, até da criação, eram 8 anos de SBT como emissora própria, né? Acredito que até a questão dos equipamentos, de encomendar essa vinheta para fazer, tenha sido difícil. Sim, até porque a TV Norte, vamos entender, o deputado Alei Ferreira era um empresário, ele tinha várias empresas, né, bem-sucedidas. E tinha esse trâmite todo de política com presidência da República e tal. O próprio Roberto Marinho era um sujeito muito mais político do que o Silvio Santos. Então, no caso do SBT, a situação foi diferente. O Silvio Santos não veio aqui inaugurar, então não teve festa com o presidente da República, foi muito mais difícil. Foi uma junção de amigos, de empresários, pessoas que atuavam em diversos segmentos para poder formar esse grupo que lutou para conseguir a concessão, posteriormente a instalação da TV. E esse grupo, esse projeto da TV Planície é o sonho do Domingos Frias, que foi professor, foi esse empresário que empreendeu e hoje mora em Minas Gerais. Meu amigo também, uma pessoa maravilhosa. Continua com a gente, né? Continua com a gente. Infelizmente agora, né, nesses últimos tempos perdemos amigos queridos, então geralmente quando eu ligo pra ele é com essas notícias meio tristes, mas um sujeito visionário que criou com muita dificuldade, mas criativo. TV Planície não tinha a estrutura nem o nome da TV Norte, mas foi quem fez a primeira grande transmissão ao vivo de rua na cidade, ainda em 89, foi o desfile de 7 de setembro daquele ano. Daqui de muito legal, sim, na Avenida Alberto Torres. E esse registro a gente não tem na internet, não? Eu tenho esse registro, mas no seu acervo. Tenho no meu acervo, devemos ter alguma coisa, alguma matéria, mas eu tenho lá com muito carinho. Boa, a gente resgatar isso, né? Trazer à tona. E não terminou, porque o material ficou super aquecido, o material de micro-ondas, aí parou, não teve como se despedir. Porque a transmissão... Então, até a pergunta que eu fiz, né? Aconteciam esses imprevistos, mas vamos colocar ali, né? A visão dos
dos empresários, né, dos donos na época era vamos colocar até onde der no ar para poder. Se você assistir, você fala assim, tá muito bem feito. É levar a câmera de estúdio, desmontar a TV e levar pra rua. Então a gente vai vivo. Até onde der. E hoje com a tecnologia a gente não vê o desfile de 7 de setembro, por exemplo, da cidade ao vivo. Infelizmente. Podíamos ver, não numa televisão aberta por causa da questão de grade, de programação, disso tudo, mas temos hoje, TV Câmara e outras janelas. Nós estamos muito presos também, né, na televisão a questão da grade. Exatamente, mas sem TV Câmara, um festival desse, regional, não poder passar numa afiliada, porque a rede não deixa, porque tem hoje a Globo libera muito na madrugada, né? Por exemplo, o caso do Carnatal, né? A InterTV está hoje em 11% do território nacional, então ela consegue botar em todas as praças do Brasil em que ela está. Você vê que no finalzinho, no comecinho de dezembro, você vai ver o Carnatal ao vivo na InterTV para essa região toda. Mas é difícil, é uma estrutura grande, aí você tem que terceirizar. A televisão hoje é um negócio caro. Você vai transmitir um evento como uma micareta desse porte. Então transmitir um 7 de setembro ao vivo na televisão aberta em Campos hoje, por mais que você tivesse espaço, ia ter que ter um aluguel de um caminhão, uma empresa com um caminhão para fazer como foi feito agora nessa visita do presidente Lula para inaugurar a UF. Um carro com satélite, você não tem como sonhar hoje em micro-ondas brincar com uma coisa assim, e um caminhão de produtora com unidade móvel para poder gerar profissionalmente. Para TV Gov. Para TV, isso aí, para canal Gov. Mas fica então o nosso pedido em conjunto à TV Câmara, né? A gente tem que incentivar os eventos que acontecem na nossa região. Participei do comecinho da TV Câmara como canal aberto e a audiência era muito legal. E continua com o sinal aberto? O sinal aberto é manutenção complicada. Né? Fica no Morro do Itaoca, porque ali nós estamos falando, né, no prédio da Câmara, um prédio histórico, não dá para ter uma antena de TV atrás. Então são logísticas que o pessoal de lá da engenharia está pensando. Em breve esse sinal volta, faz muita falta. Vai voltar em breve. Faz falta. Eu lembro 2016, 2017, eu lá na roça ainda conseguia pegar. Isso e hoje aqui na cidade eu não consigo assistir. Vai chegar, vai voltar. Tô fazendo essa defesa, né? Nem trabalho lá. Mas sou amigo da galera que ficou. Que volte com essas transmissões também, pra gente valorizar o que acontece na nossa região e principalmente na nossa cidade. Olha, continuando na TV Planície, a gente tem um pouquinho do TJ Planície de 93, é o vídeo 5. Vamos ver aí e a gente volta pro nosso bate-papo. E aí a gente tem um pouquinho dos sinais de cada cidade também, né? Sim. Era o top de 5 segundos, olha lá. A voz do meu amigo Wellington Megahertz. Para o top de 5 segundos. O TJ Planície leva a informação até você. Sintonize o seu canal. De Campos, fique por dentro dos acontecimentos. Globo até hoje, né? O canal 8. É a TV Planície. E aí a vinheta. E aí São Paulo mandava. E aí clássica, sobrepunha, né? Sim. Porque era TJ Brasil, o jornal principal, né? Então os locais todos eram Eles TJs. mandavam a vinheta limpa, né? Só o TJ. E eu acredito que o Planície também, sim, não tinha condição. É que não se tinha essa possibilidade, né, de tecnologia. Essa vinheta ficou no ar há muito tempo. Nós estamos falando de muito tempo mesmo. Eu lembro da minha infância, eu assistindo ao jornal. E quando eu fui visitar a TV em 97 por curiosidade, me apaixonei. Fui entrevistado, virei pauta, não imaginava isso. Tenho guardado essa entrevista, não coloquei no YouTube até hoje, quem sabe um dia. E com essa vinheta. Inclusive essa vinheta dessa que você achou no meu canal do YouTube é minha, do dia que eu dei essa entrevista. É de 97? Não, é de 97. Você vê o tempo que isso ficou. Por que você não posta a entrevista completa, rapaz? É uma vou pensar. É um registro que a gente precisa. É um outro Antônio, muito pequenininho, magrinho, mas um sujeito que já era desembaraçado no falar, mas eu queria ser arquiteto. Eu fazia maquetes quando era criança. Eu gostava de ver televisão, mas não me imaginava na TV. Mas depois dessa visita, eu digo com muito carinho, eu não voltei. Eu não voltei da visita. Você quis ficar nesse ambiente. Feliz ou infelizmente, sim. Felizmente. Olha, a gente vai então para parte mais pessoal. Vamos na ordem cronológica agora do Antônio Filho. O Antônio que queria ser arquiteto. Você já deu um pouquinho aqui do spoiler, mas como que foi essa transição do Antônio que queria ser arquiteto para o jornalista? Eu não tinha noção de como era o ambiente de arquitetura. Eu fazia maquetes em casa. Pegava uma folha de papel, dobrava, fazia uma casa, abria a porta, a janela. Sempre gostei de criar esses ambientes para brincar no dia a dia. Filho único, então eu sempre criava sozinho minhas coisas.
Quando alguma criança ia brincar, brincava, achava interessante. Prédios, coisas que eu inventava com papel. Só que depois, a TV Planície, com toda a humildade que ela tinha, antes de fazer, meia hora antes, ela tinha um espacinho por um flashzinho, contando, né, em que o apresentador falava o que ia apresentar naquele dia. Rapidamente, de notícias, tinha um entrevistado por dia àquela altura. E eu achava interessante, eles faziam numa ilha de edição. Só que aqui a ilha era tudo, era switcher, era tudo, na linguagem de TV, né? 3 salas eram uma só. E eu passei a gravar com videocassete, congelava e desenhei, fiz em papel aquela salinha. E queria ver como é que era pessoalmente. Aí minha mãe me levou. E quando eu vi de perto, falei, nossa, que interessante o barulho das máquinas, o cheirinho das fitas. Eu falei, nossa, que legal. Me deixaram assistir ao jornal de dentro do estúdio. Uma criança de 11 anos, um sonho. E aí eu falei, no dia seguinte eu aumentei a conversa e aí falei, é o que eu quero pra minha vida. E com 11 anos estava batido o martelo. O arquiteto já tinha e aí caído por terra. Você sabe que os jovens, né, geração mais recente, não que você não seja jovem, eu ia buscar os jovens mais recentes. Eu ia você já é um jovem mais recente. Mas a geração mais recente, né, a qual eu me incluo, eu cresci também, vamos lá, com 3, 4 anos de idade, ali 2010, assistindo a programação do SBT Interior, era muito bom. Que tinha aquele Master Oferta, passava antes das séries, aí às vezes pegava o horário do Chaves, eu ficava bravo pra caramba. E aí eu não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas eu decidi fazer no papel a grade de programação. Não tinha internet, ainda era TV de tubo na época, lá em casa, então eu dependia... Mas era já de plástico. Já era de plástico. Eu peguei a de madeira, bem pior. Era pior, era mais pesada, né, obviamente. Era. Também, né? E aí o temor dos pais na época é que as crianças tinham a mania de colocar a mão, colocar os olhos muito perto daquela tela, que era uma imagem muito agressiva, né? A TV de tubo, se a gente passasse o braço, arrepiava tudo. Exatamente. Imagina a mais antiga. Eu era muito levado, joguei água uma vez no tubo, ainda bem que não explodiu. Meu Deus do céu. Tá vendo? Você tá vendo hoje altas revelações? Você não imaginava. Exclusivo, né? Mas eu, ali com meus 4 anos, decidi do nada escrever a grade de programação do SBT. Comecei porque fui criado sempre assistindo, por mim assistia só o SBT. Eu também. Né? Viciado na TV do Silvio Santos. Pra mim era a melhor programação disparada da TV. Hoje estou muito distante do SBT, mas naquela época, que dirá na minha infância, e as janelas que existiam locais eram muitas. Nós estamos falando do TJ Planície, mas não tinha só ele. Tinha muita coisa legal. Tinha o Domingo na Planície, com o Nicolau Lousado, outro falecido figurão da comunicação da cidade. Então você podia assistir ao Dom Américo, outra figura querida, dando entrevista. Nossa, tinha muita coisa boa na TV Planície. E na época que depois eu já tinha escolhido a profissão, já pelos idos de 98, 99, o supermercado Ronsetti, que marcou muito aqui na cidade, né? Empresa vindo do Espírito Santo. Eles tinham um programa sábado, depois do TJ, que era o Ronsetti é Bom Demais TV, gravado no supermercado. Um infomercial. Mas tinha variedades, brincadeiras, era muito legal. Tinha bem mais espaço pra coisa local, programação local, né, do que a TV Norte, por exemplo. Totalmente. Mas a TV Norte também, tudo que eles puderam, eles aproveitaram. Tinha o NF Rural, que hoje é o Inter TV Rural. Era muito legal. E aí, né, como eu tava falando, comecei a escrever, dependia das chamadas, dependia do que eu assistia, tava fazendo horário tudo errado, não sei o quê. Tentava desenhar ali o logo da classificação indicativa pra eu saber o que eu podia ver ou não. Certíssimo. E aí começou nessa paixão que então vem desde que eu me entendo por gente. Minha primeira lembrança, eu ia fazer 2 anos, era um sorteio da Telecena de fevereiro de 2008, Telecena de Carnaval. Aquilo marcou. Era roxo e amarelo, se eu não me engano. Tava vendo ali aqueles flashes que passavam na programação com as bolinhas, né? Lombardi ainda vivo, né? Ainda era com Lombardi, né? 2008. Então a primeira lembrança que eu tenho já é com a TV. E aí foi crescendo, e aí quando eu já tinha ali os meus 10, 11 anos, justamente, olha que coincidência, eu começando a jogar Minecraft.
Então, né? O joguinho quadrado de construir, né? As coisinhas. E a gente... Falo a gente porque muitas pessoas da minha idade, até mais novas, que gostam de TV e que hoje tem canal no YouTube, que repostam esses conteúdos como a gente trouxe, né? Que são do seu acervo e que, né, o pessoal da minha idade está repostando porque gosta também de TV e de raridade. Eu começava ali a tentar imitar, tentar construir estúdios ou logos dentro do Minecraft. Então, olha que legal. A gente vem com essa coisa de tentar refazer, tentar ser um pedacinho da TV pra gente, é muito legal. Né? Sim, eu comecei brincando em casa com câmeras de papel que eu criava. Fazia o meu jornal todo dia, de papel. Depois, minha mãe começou me dando câmeras filmadoras. Eu fazia, gravava as fitinhas. Isso me deu uma prática muito boa. Eu já fui um pouco, né? Um pouco não, bem mais avançado por conta da internet. Sim, lógico. Já com uns 11 anos, deixa eu lembrar aqui. Começo de 2018, eu tinha 11 anos ainda, eu ia fazer 12. Então eu entrei no Twitter, mesmo abaixo da idade permitida, né? Que era 13 anos. Entrei no Twitter. Mas ele era menos tóxico naquela época. Era bem menos. Antes da eleição ainda de 2018. Tô fazendo 16 anos de Twitter hoje, inclusive. Ainda tem saco pra aguentar o Twitter? Eu olho pouco, mas tem até aquele negócio, né? Meu aniversário. Vamos ver se tem hoje aqui disponível. Né? Será que tem aí? E aí eu comecei a postar, interagir com a famosa bolha televisiva, né? Falando sobre televisão, justamente. Construí um perfil de 2 mil seguidores, mais ou menos. Aí, quando eu fiz 13 anos, mudei a minha idade para a idade real. E aí, tomei ban, porque o Twitter identificou que eu tinha criado o perfil muito novo. E aí, eu decidi migrar para o Instagram. Criei uma página que hoje está privada, mas que eu mantenho como um museu, né? Para mim, um acervo para mim. Ai, meu Deus, que é o @spietro. Você vai encontrar lá. É tão engraçado. E o Pietro, que né, você falar que azul e dourado, né? Que eu fazia lives. É muito engraçado você falar isso que fez pelo Instagram. Quer dizer, uma geração que já tem toda uma plataforma digital. Pois é, você imagina, né? Tudo que eu criei na minha adolescência não tá em lugar nenhum, porque não tinha. Não tinha plataforma para isso. Não tinha condição de, depois de modernizar. Alguns arquivos que eu gravei, antigos, eu ainda converti para DVD na época. Mas esses muito rudimentares, a gente gravava uma fita por cima da outra, era caro para ter. Enfim, era uma coisa mesmo da experiência. Hoje você pode experimentar na prática. Simplesmente para viver e não para externar tanto, exatamente. Né? E eu já vivia nesse momento, depois da decisão da escolha da profissão, eu frequentei todas as emissoras e produtoras de vídeo dessa cidade. Todas. Visitava, fiz amizade com todo mundo e muita gente de quem eu era fã, de quem eu era telespectador, me tornei amigo e hoje sou amigo pessoal, que me deixa muito feliz. E todas não. Todas não. Você ainda não passou pela Rede Aurora. Tá aqui como convidado. Ainda. Aqui é um fenômeno, uma coisa nova. Eu digo das TVs antigonas, TV Norte, sim. TV Planície. A TV aberta. Essa honra, de ser amigo dessas pessoas todas. Mas aí, aproveitando, então, até falando da Rede Aurora e desse avanço, sim, a gente avança um pouquinho no nosso assunto e vamos falar sobre, além da TV aberta, nós temos a TV e o jornalismo via internet. Via cabo, principalmente. Via cabo, né? Que nós tivemos e agora via internet. Foi minha ainda janela. Mais fácil, né? Quando eu cheguei à faculdade em 2004, começava essa expansão. Um ano antes, a antiga Via Cabo, operadora aqui da cidade, criou um espaço para que as empresas pudessem ter suas emissoras. Então, a Folha da Manhã criou a Plena TV e a Rádio Litoral criou a TV Litoral. Foram as duas primeiras. Eu acompanhei bastante a TV Litoral do João Oliveira, grande amigo, hoje está morando no Nordeste, uma vida boa. E ele foi uma pessoa que lutou muito também na profissão, um grande comunicador da cidade. Eu era colega de sala do Vitor, filho dele, né, na faculdade. E aí acompanhei todas essas etapas do canal. E aí, um ano depois, entrei na faculdade e nós estávamos começando lá a UniTV, que era o canal que representaria as universidades, sendo administrado pela antiga Faculdade de Filosofia de Campos, a FAFIC, que foi minha casa. Então ali eu comecei com 17 anos,
professor Janino me descobre, falou, vai fazer 18 quando? Eu, em maio, dia 12. Dia 12 você grava a primeira matéria. Gravei e não parei mais. E nós temos a primeira matéria aí, é o vídeo 2. Vamos ver, a primeira matéria do Antônio Filho em 2004, né? Com 18 anos, é isso? Vamos lá? Na tela. Jornal da Fafic, lá que bonitinho. E aí vem também a questão da internet, né? Porque logo nesse ano você cria também, né? Um projeto que a gente vai falar logo em seguida. Isso é um Vamos ouvir? E muito barulho. Tudo isso para adaptar o auditório da Fafic para a temporada da peça Favela.5, que tem como autor o professor Orávio de Campos Soares. A temporada acontecerá a partir da próxima sexta-feira, dia 21, às 21 horas. E continua todas as sextas, sábados e domingos até o dia 6 de junho. Perdi cabelo. Pouca coisa. Efeitos normais tempo da idade, né? Mas aí esse garoto. Você não pode dizer que você sofreu com a idade, não. Você tá muito bem. Sem procedimento estético nenhum. Olha aí. Só o cabelo que já tá pintado, porque não tenho rugas na cara, não quero ficar com uma figura de velho tão cedo. Mas botox, nada disso. Continuo com a mesma cara daquele filme passado o tempo. Eu sei que aquele garoto ali. Naquele dia estava realizando um sonho, porque eu brincava de fazer isso em casa. Tanto que nos testes para TV, o Janino falou, caramba, você faz isso bem. Eu falei, professor, eu brinquei de fazer isso a vida inteira. Dos 11 anos para cá, eu brinquei de fazer o que faço. E aí, naquele dia eu estava realizando um sonho sendo filmado por Osiel Azevedo, que é um dos grandes nomes da cinegrafia da cidade, que trabalhava lá no curso com a gente. E 2004 também foi o ano, como eu falei, que você criou o jornal Multimídia, o JM Vídeo 1 na tela, Gabriel. Vamos ver? Esse já é um institucional, para eu explicar para quem está em casa. Minha locução da época. De 2009, né? Nosso sonho começou em 14 de março de 2004. Do improvisado projeto de estudante de comunicação que iniciava o curso na Fafic. Foi do dia 12, não foi? Foi do dia do teu aniversário. Veículo de comunicação. Presente, né? Em cada uma das mais de 250 edições já publicadas, dedicação e atenção com cada palavra. Em cada aniversário, uma diferente comemoração. Em seus programas de TV, o jornal Multimídia mostrou sua identidade, sua cara, que eram transmitidos fazer entrevistas na TV a cabo. Nos canais de TV a cabo. Minha mãe tá aqui com a gente no bastidor, renovando a cada os colegas, as pessoas. A proposta de levar informação com tecnologia. Isso aí, eu já é o figura do locutor também. Jornal Multimídia, cara, eu entrei em fevereiro, né, na faculdade. E em março nós tínhamos um projeto muito legal na época da Fafic, que ainda existe, mas enfim, a Fafic era muito maior, e que era a semana de cada curso. Na semana do curso de comunicação naquele ano, nós íamos ter num dos dias o Ari Peixoto, que hoje está na Record, dos grandes nomes da reportagem brasileira, né, que à época estava na Globo. E falei, caramba, eu quero cobrir esse negócio, mas eu não tenho canal de TV para fazer isso, né? Eu vou montar o quê? Vou fazer o seguinte, eu vou de alguma forma fotografar. Não tinha câmera digital, ganhei tempo depois, minha mãe comprou, mas um colega tinha. Aí eu falei, fui juntando os colegas, falei, gente, vamos fazer uma cobertura da semana de comunicação. Olha só que legal. E nós vamos fazer um jornal, minha cabeça na época. E nós vamos mandar esse jornal por e-mail para as pessoas. Mas não tinha noção de ferramenta para diagramar, de nada. Vamos fazer no Word um jornal. Começamos fazendo. Cada colega mandou seu texto, eu fiz o meu, fui montando. Na hora, e pegamos um papelzinho pautado de caderno, os e-mails dos colegas para mandar. Naquele domingo daquela semana ia ter o jornal. Quando eu terminei, deu mais de 1 mega. 1 mega, minha gente, apenas 1 mega. 1 mega o arquivo. Eu falei, os e-mails naquela época não aceitavam mais que 1 mega de anexo. Pra gente ver, né? Hoje é 2 GB, um segundo. Assim, aceitável. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí um colega falou, olha, eu sou programador de sites, eu vou colocar isso numa página. Falei, tá. Aí criou um domínio simples, e aí eu mandei para as pessoas e começou fazendo sucesso, e eu, muito audacioso na época, fui procurar o professor Andral, outra saudade da nossa comunicação, que era o coordenador do curso. Falei, professor, um cartãozinho de papel, imprimi na impressora de casa, criei um site, pensei, homem ocupado, vai dar um mínimo de importância, né? Mas ele
visionário, me chamou na semana seguinte para a reunião dos professores, apresentou o site, fez uma campanha de cartazes pela faculdade para divulgar. Aquilo me ajudou muito. E aí durou 16 anos essa história do jornal multimídia. Por que jornal multimídia? Rapidamente, só pra gente entender. Com esse negócio de frequentar televisão, produtoras, o antigo Cefet, hoje IFE, tinha um espaço no final dos anos 90, chamado Núcleo de Multimídia. Esse espaço era o espaço em que ficava um profissional que filmava e editava tudo que acontecia nos cursos e arquivava em fita, VHS mesmo. O professor pedia a cópia, ele fazia. Um dia eu fui no evento, descobri essa sala, fui lá visitar, conversei. Ele muito simpático, gravou um filme meu e tal. Ficou aquele negócio multimídia na minha cabeça. Falei, caramba, jornal multimídia. E fui muito feliz com o site, embora o sonho sempre fosse a TV. Comecei fazendo TV, outros projetos em paralelo, mas mantive. Mas manteve e realmente foi multimídia, já que você foi pra TV Sim, também, era uma semana, era uma edição por semana todo domingo. Começamos falando de tudo. Depois eu falei, eu quero falar de arte, porque eu já gostava muito de arte. Então eu quero falar de cinema, de televisão, principalmente de teatro. Eu já era plateia de teatro, e a gente vai chegar adiante nisso. E a gente tem a edição. Deixa eu ver qual que é o link. O site até fora do ar. É isso que eu ia falar aqui. 2019, como é que ele conseguiu isso? O link que tá lá na sua biografia leva pro site que obviamente está fora do ar, porém eu fui atrás, a grande produção aqui do João Aurora foi atrás e nós achamos o link 2. Pode abrir aí. Tá aí, Gente, esse mesmo. Bienal Pode do colocar livro. aqui na tela, em tela cheia, Gabriel. Graças a Wayback Machine, né, que é a máquina do tempo virtual. Tela cheia, por favor. Tá aí, ó. Edição de capa, 2011 é essa. Então tá certo ali, né? 2011. Sim, é a Bienal do Livro de Campos. A Bienal era a sétima, é a primeira no CEPOP. Na verdade é 2012, deve ter algum erro dessa leitura de número. É porque ali é como acontece. Funciona. As pessoas salvam snapshots ao longo do tempo. Então teve alguém em 2011 ou 12 que já estava tão interessado no seu site, meu Deus, e salvou nessa máquina do tempo. Você vê que ali tá o crédito do meu querido Antônio Leudo, tá hoje aposentado, mas foi um dos grandes fotógrafos, ele me dava material. Aí eram anúncios, essas imagens que não abrem, ali é 2012 realmente, ó. É 13 no final, né? 2013. Mas enfim, foi a 7ª Bienal no CEPOP, cara, que legal. E aí, falando em Bienal, te peço até desculpas, porque o nosso tempo ele tá muito perto de acabar. Por favor. Vamos passar rapidinho aqui. 12ª Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes, meu Deus, que vai acontecer nesse mês de junho, né? Começa na próxima sexta-feira, vai até dia 8. Até o dia 8. Fala um pouquinho pra gente, então. Bienal é outra história na minha vida inusitada. Na primeira, eu tinha, 14 anos. E tinha uma filmadorazinha, tava lá filmando pra guardar de recordação. De 2004, quando o Jornal Multimídia surgiu pra cá, 21 anos. Cobri todas como imprensa. Tô na prefeitura desde 2009, então desde a Bienal de 2010 eu cobri. E já tava mais perto um pouquinho. Da de 2000... Essa de 2012 no CEPOP eu já tinha uma atividade mais forte. Na de 14 eu trabalhei na produção de um documentário, foi muito legal. Na de 16 eu já era uma das vozes da Bienal. E fui caminhando. Na de 2022, que foi a última, eu já estava na produção, na realização, e nessa agora um envolvimento mais visceral ainda. E é maravilhoso, porque é uma coisa que eu vi surgir e que hoje eu tenho a oportunidade de dizer, poxa, ajuda a realizar, a tornar possível. E tá muito legal, todos muito empenhados, vale a pena visitar o CEPOP, de sexta que vem até o dia 8. Já começou a montagem da estrutura, 32 estandes, 3 espaços muito legais. Então, do dia 30 até o dia 8 é uma edição que homenageia Ziraldo, né? Cara que merece ser homenageado e muito, né? Muito, sujeito de uma visão incrível, livros incríveis, um sujeito que fez muito mais que o Menino Maluquinho, que é a grande inspiração. Turma do Pererê, nossa, quanta coisa boa. Eu cresci na minha primeira escola com vários livros do Ziraldo. Não é uma coisa que não vai acabar, eu tenho certeza. O tempo vai passar e vai continuar. Como continuaram os legados do Walt Disney aqui no Brasil, do próprio Beto Carreiro. E olha, a gente tem, só pra gente passar, pra não deixar em branco, o último link, link 3, que já é
uma das últimas edições, né? Que é de 2000. É a última. É a última? É a última. É Santo Amaro, Padroeiro da Baixada, ó. De 2019. 14 de janeiro de 2019. E olha a diferença, né? Já da capa. Sim, eu ia mudando. Você falou da questão de 1 mega. A foto que tava aqui no telão antes, sabe quanto que ela pesa? Só aquela foto simples. 2,5 mega, ou seja... Não daria. Já é mais do que o dobro do que era o seu jornal inteiro na época, né? Tá aí, então. Já é uma etapa mais finalizada, eu já tinha uma vida mais corrida. Porque o que acontece? Eu fui me tornando, em outro momento da vida, né? Assessor de imprensa, né? Em 2009 eu entrei na prefeitura para trabalhar na cultura. E aí a vida vai ficando mais corrida. Tinha assessoria de imprensa, TV, com tempo cerimonial, produção de eventos. E aí o Jornal Multimídia foi ficando sem muito tempo. Pra gente encerrar, então, te peço desculpas. A gente marca uma próxima edição. Eu tô muito feliz e honrado com todas essas homenagens. Rever tanta coisa que eu fiz. Obrigado mesmo. Faltou muita coisa. Já vamos deixar marcado aqui, ao vivo, então. Dia 30 nós temos uma edição especial, que já vou falar sobre. Eu tô na Bienal, que nem um doido. E no dia 6 você também tá lá, né? Então vamos deixar aqui já marcado dia 13 de junho. Sexta-feira, Santo Antônio, dia de Santo Antônio. Tô servindo lá. A gente vai fazer gravado. Tô com muita Eu não vou sair de casa numa sexta-feira 13. A gente faz gravado. O que você acha? Então vamos, a gente vê o que faz. Pode ser? Tô lá em Santo Antônio na missão, então, com muita alegria. Em junho, a gente volta daqui a 2, 3 semanas no máximo com o Antônio Filho para falar ainda mais sobre a carreira dele. E para encerrar, em um minutinho, quero que você fale sobre o Rock Goitacá, né? Que vai acontecer também nesse final de semana, é isso? Isso, amanhã e depois no Jardim do Liceu, amanhã 17h30, domingo 16h30, Jardim do Liceu, cartão postal da cidade, recebendo o Rock Goitacá, são bandas aqui da cidade, de diversas gerações. Sim. Né? E um evento que homenageia um outro amigo que eu fiz na Fafic, que foi o Luiz Ribeiro, apesar da diferença de idade, ele vivo hoje, teria 72 anos, foi um dos grandes nomes, o cara que criou a primeira banda de rock da cidade, a Lúcia, e depois Aviadores do Brasil, e é isso, uma saudade grande, tá homenageado, dando sentido a essa festa do Rock Goitacá, a Prefeitura de Campos promovendo com todos os seus órgãos, com suas secretarias, essa festa de graça pra gente curtir. Espero você e todo mundo lá. Estarei lá, com certeza. Daqui a pouco vou sair com os amigos, a gente gosta de rock. Eles estão até aqui assistindo. Kaique tá aqui, todo o pessoal tá vendo. Vamos lá, sábado e domingo. Pô, evento ótimo. Espero gratuito, todos. né? Grátis. Gratuito. Vamos tá lá, a gente vai estar lá, apresentando as bandas com muita alegria. Olha, Antônio, muito obrigado pela sua presença. Quero anunciar para você que está me assistindo, pode trocar aqui, Gabriel. Na semana que vem, nós temos um convidado super especial também. Dia 30, nós temos um convidado surpresa. E aí eu quero fazer um desafio para você que está nos assistindo. Você que está vendo aí o nosso vídeo, o nosso recorte ou o próprio programa, quero que você comente aí nesse post. Quem você acha que é o convidado de semana que vem do João Aurora? Eu vou te dar aqui algumas dicas, tá bom? Olha, primeira dica, ele tá acostumado a entrevistar, mas não gosta muito e não tem dado muitas entrevistas. Segunda dica, uma figura importante também do jornalismo campista. Terceira, fundador e presidente de uma emissora. Aí já vai ficando um pouquinho mais fácil. E a quarta dica é que ele está presente aí na sua casa toda semana, toda quinta-feira, às 6 horas da tarde. Diz aí pra mim nos comentários, quem será o meu convidado da semana que vem, hein? Eu te espero aqui na sexta-feira, às 4h30 da tarde, agradecendo, claro, ao Antônio Filho, agradecendo ao Gabriel Josiel aí na técnica, aos patrocinadores, a Resolve Auto Soluções, Autoescola JR Pro, Insano American Burger, FDA Sports Story. Tem uma lista gigante hoje. Claro que eu não posso deixar de agradecer ao Kaique, a Lara, ao outro Kaique que está aqui com a gente, ao Átila que compartilhou o programa, estava aqui assistindo, ao José Marques e, em especial, gente, nessa semana, aos vereadores Ciro Rocha, Juninho Virgílio, pela moção de aplausos, né? Ao A Voz de Campos e à Rede Aurora pelos nossos 8 anos, ao Cassiano Tavares, Sub Jackson e Rogério Matoso pelo apoio no nosso outro trabalho, aqui na quinta-feira no jornal A Voz de Campos. Olha, te espero semana que vem, 4h30 da tarde, com mais um João Aurora. Tchau, tchau.